peixes, bem-vindo a essa leitura, bem-vindo a esse canal. Aqui a gente traz orientações do tarô para o seu momento atual, para a sua energia. Então as leituras que eu tenho trazido são leituras atemporais. No momento que você se conectou com esse vídeo, com esse título, é o momento para você ver essa leitura. É uma leitura geral, né? Então encaixa para sua realidade, mas também se não estiver encaixando nada, vê outra leitura, procura um outro signo aqui no canal, sei lá, o seu ascendente, a sua lua, porque os vídeos eles trazem, né, mensagens específicas para cada situação, e às vezes essa daqui pode ser para um grupo de pessoas e a sua leitura tá em outro vídeo, tá? Então, como é uma leitura geral, preciso fazer esse adendo. Se você quiser uma leitura particular, né, especificamente para sua energia, você entra em contato comigo, tem um telefone aqui, tá bom? E queria também falar sobre a inscrição, a ativação do sininho, tudo isso. Já que eu tô começando agora, né, esse canal, é muito importante que você me ajude, né, com esse pequeno gesto, que é a inscrição, curtir esse vídeo, colocar o seu comentário aqui com a sua sugestão de tema, tá bom? E a gente vai clarificar agora com esse tarô aqui. Bom, peixes, a carta do julgamento na sua energia central aqui do momento atual. E a carta do julgamento, ela fala sobre situações que retornam, né, para serem revistas, reescritas, revisadas, tudo que tem a ver com essa energia de, nossa, eu já vi essa história acontecer antes, eu já vi esse padrão aqui que eu tô vendo, né, nessa realidade, nessa situação, isso daqui é familiar para mim. Mas a carta do julgamento fala justamente sobre essa oportunidade que a vida nos dá de rever as coisas que passaram para a gente conseguir colocar essas situações num lugar mais favorável pra gente, né? Sim. Desculpa. É uma história relacionada a uma limitação que você tinha, talvez aqui saiu duas cartas repetidas, né? A Rainha de Espadas e a Rainha de Espadas. Então eu vejo uma influência feminina aí nessa questão que está acontecendo, que está retornando. Como se fosse, não sei, às vezes a sua mãe. Nossa, mais energia de ar aqui. Justamente. Falei da mãe porque tem 3 rainhas na mesa. 3 rainhas, 2 de espadas e uma de copas, né? E me falando sobre talvez alguma questão aí com a sua mãe, com o seu lado materno, né? Que retorna de um jeito diferente, em outra situação, às vezes até com outros personagens. Você talvez esteja lidando com alguma questão que você tenha com a sua mãe, mas em outro relacionamento, sabe? E eu falo, né, sobre padrão aqui e relacionamento, porque eu acredito que tem a ver com a sua forma de se mostrar para o outro e de ser visto pelo outro e também de ver o outro, tá? O julgamento fala sobre quando tem algumas coisas enterradas, assim, aqui a gente tem algumas tumbas, né? É um cemitério figurado aqui com essa ideia desses mortos sendo chamados no juízo final. E aí, né, fazendo uma aplicação para nossa vida, sobre as coisas que retornam para nossa vida, né, que ganham vida, as coisas que pareciam que estavam mortas, mas de repente vem um chamado ali, acontece alguma coisa que
ressurge, tipo aquilo, nossa, isso parecia que estava resolvido, isso parecia que estava morto, mas aparentemente não, aparentemente isso estava guardado dentro de mim por muito tempo, e nessa situação atual, né, nessa energia atual, parece que realmente a vida desperta algumas dessas questões aí. E aí quando eu falo da mãe, né, da rainha de espadas aqui, a moralidade. O que talvez você aprendeu aí no seu relacionamento com a sua mãe, que falava pra você que de repente a vida não podia brincar muito, né? A vida não é brincadeira, a vida não é farra, a vida não é assim, tão brilhante quanto você acha. Por quê? Porque a carta do espírito brincalhão aqui, junto com a carta da moralidade, né? Então esse julgamento, talvez vindo muito forte, assim, tipo alguma coisa talvez que aconteceu aí atualmente, que você, dentro de você queria rir sobre a situação, você queria levar de um jeito mais leve, mas aí de repente tem essa influência, essa voz, né, de algum relacionamento que você, né, tenha com essa rainha de espadas aqui. Pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser uma figura feminina de grande peso para você, tá? Não só em relação à mãe, mas aí vem essa voz dessa mulher falando assim, não, a vida não é desse jeito, você não pode achar que é uma grande brincadeira, sabe? Essa coisa da moralidade muito forte, porque o aprendizado, né, com a rainha de espadas novamente, e aí a gente vê aqui, né, as duas rainhas, né, nesse tarô aqui a gente tem a moralidade, e aqui a gente tem a rainha de espadas no trono dela, com a espada, né, erguida, e um direcionamento. Nessa energia aqui, que talvez seja essa coisa que está retornando, esse sentimento, essa lembrança ou essa voz, ela vem com uma energia um pouco mais rígida, de tipo, não deixo passar, né? Eu não deixo, tá vendo que aqui tem tipo um degradê de pôr do sol, e aqui tá tudo nublado. E aí, esse posicionamento dessa rainha, ela meio que bloqueia, né? Esse brilho, essas cores, esse encantamento da vida, ela meio que bloqueia, ela se fecha. Ela fala, não, isso daqui não é pra mim, isso daqui é perigoso. Eu vou ficar aqui na minha zona protegida, porque isso daí não é algo pra mim, sabe? Mas o aprendizado vindo né, a rainha de espadas no tarô tradicional, ela não tá fechada, ela simplesmente está ciente, ela tá consciente do que ela quer, também das dores que ela já sofreu. Então talvez, não sei, né, se a sua mãe ou essa figura materna de autoridade aí, ela sofreu muito na vida dela, ela teve uma vida muito sofrida, ela passou isso um pouco para você, o aprendizado vem falar que, tipo assim, olha, por mais que isso seja uma coisa que você aprendeu, que você colocou para dentro, né, de você como aprendizado, você pode ver isso de uma maneira diferente, não é simplesmente excluir isso. Tipo, eu vou ser totalmente contrário do que a minha mãe me falou, essa figura, né, materna me falou. Eu posso transformar, né, esse posicionamento de estar fechada para a vida para estou aberta, mas consciente, né? Eu estou aberta, mas eu sou responsável. Eu tenho um plano, né? Eu não tô simplesmente vendo a leveza da vida, eu não tô fazendo nada por isso. Não, eu tô fazendo a minha parte, mas do meu jeito, que pode ser um jeito mais leve, porque a carta da concessão aqui no aprendizado, me falando sobre você às vezes tentar se moldar ao que você acha que as pessoas esperam de você, e aí você meio que corta fora algumas coisas muito importantes para você, porque também a rainha de espadas, né, ela tem uma espada, então ela corta. Ela meio que, tipo, elimina, sabe? Eu quero eliminar uma coisa. Mas interessante porque com a carta da concessão e essas duas pessoas aqui
com esses dedinhos unidos, não sei se dá pra ver. Eles estão paralelos ali, um do lado do outro, e eles encostam um dedinho. Então, o que eu entendo, assim, a energia que eu tô sentindo é que você é uma pessoa, essa outra pessoa, né, que tem essa influência nesse momento é outra pessoa, vocês têm uma conexão, né, vocês têm, mas é só um ponto, sabe? Você e essa pessoa, ou essa mentalidade, ou esse jeito de enxergar a vida, não são a mesma coisa. São pessoas diferentes, né? São situações diferentes, são tempos diferentes também. Às vezes toda essa moralidade, toda essa rigidez fazia sentido para aquela época, mas para a atualidade, né, os tempos mudaram. Então talvez dê para ser um pouco mais leve, porque ou um pouco mais livre no sentido de se é um trabalho, por exemplo, eu não quero seguir essa carreira aqui porque não dá muito dinheiro e não dá muita estabilidade. E aí é um pensamento vindo da família ou da mãe, só que a gente está em 2022, né? As possibilidades de trabalho, né, com a internet e com o mundo mudando são diferentes das possibilidades de trabalho. A estabilidade é um conceito diferente hoje em dia. Então, realmente, esse aprendizado de não querer excluir simplesmente essa mentalidade da sua vida, mas posicionar ela só onde toca, só onde importa, sabe? Com essa ideia desse toque aqui, dessa concessão. O Seis de Ouros fala sobre isso de dar e receber. Às vezes você recebeu muito dessa pessoa e aí você acha que você tem uma dívida com ela, né? Tipo, poxa, minha mãe se esforçou tanto por mim, ela se sacrificou tanto por mim, ou ela teve uma vida tão sacrificante, e aí como que a minha vida é fácil? Como que o meu trabalho não é tão sofrido quanto, sabe, essas questões, essas situações que às vezes a gente se coloca simplesmente por achar que a gente deve alguma coisa, sabe? E uma mentalidade muito forte aqui de tipo, se eu tenho, necessariamente o outro não tem. E isso não é verdade, né? É uma crença limitante, né? Para eu ter, o outro tem que perder. E não é verdade. Então, eu vejo muito esse aprendizado, sabe? De você colocar realmente as coisas nos seus devidos lugares, porque o seu foco, realmente aqui tem a carta da morte e a carta do mago, né? A morte e o início, vamos colocar assim. Uma morte, uma transformação, né? A carta da morte fala sobre transformação, uma transformação de alguma mentalidade, de alguma maneira de sentir, de alguma maneira de acreditar na vida, por um jeito diferente. A carta da existência me falando aqui, cada pessoa tem a sua missão, tem o seu propósito. Cada pessoa é importante do jeito que é, do jeito que nasceu, com as ideias que nasceu, com as capacidades, com os desejos, sabe? A carta da existência fala assim, se você não tivesse nascido, o universo não seria o mesmo, né? Ele seria diferente. Então, essa questão, assim, da importância, né, de cada ser nesse grande esquema das coisas, né? Cada ser tem o seu papel, tem a sua originalidade, tem o seu jeito de ver a vida, a sua realidade. Então, valorizar isso, sabe? Valorizar o seu jeito genuíno de ser, né? Como força aqui, a gente tem a carta do controle e do 7 de espadas, né? De você, de repente, conseguir ser um pouco mais perspicaz, sabe? A carta do 7 de espadas fala sobre uma pessoa esperta, sabe? Uma pessoa, nesse caso, do caso da força, né? Eu tô fazendo uma leitura aqui de uma pessoa esperta, de uma pessoa que tem uma malícia na vida de esperteza, sabe? Tipo, eu não sou tão ingênua e eu não deixo que me roubem coisas importantes para mim. Essa questão aqui de você trabalhar a sua mente e não se deixar levar muito pelo que você já sabe que não funciona para você, sabe? Essa coisa de tipo, eu não deixo que essa mentalidade me controle,
tá? Eu tô esperta, eu sei aqui, eu tô esperta, né? Eu sei aqui onde é a minha parte, onde é a parte do outro, o que me beneficia, o que não me beneficia, tá? E realmente a carta da compreensão, da coragem com a Rainha de Copas, me falando que você percebe, então, valorizando o que você sente, valorizando a maneira como você vê a vida, a maneira como você sente os seus sentimentos, como você deseja, como você mostra amor, recebe amor, porque a Rainha de Copas fala sobre isso, mas você dando espaço para isso e aí você compreendendo, né, que você não tá tão fechado assim, numa grade, numa gaiola, num lugar de não ação, num lugar de impossibilidade. A gente tem aqui, né, essa ideia de barras, né, de jaula, de prisão. E aí você tem aqui, você tem aqui uma ideia, né, de rigidez, de eu não posso, e aí no seu conselho final vem a ideia da compreensão, tipo, compreenda o que realmente te prende. Talvez não seja tão... essas barras aí que te separam do que você quer, elas não sejam tão materiais assim. Você vê que essas barras aqui, elas estão se dissolvendo. Quanto mais esse passarinho olha para os outros passarinhos voando e compreende que ele é a mesma coisa, mais essas barras vão se dissolvendo, né? Você tendo coragem de crescer, nascer, florescer para fora desse muro de pedra, né? Desse muro rígido, complicado, difícil, escuro. Você, tipo assim, como uma sementinha, entendendo que o meu lugar não é aqui, né? Eu aprendi aqui, talvez eu nasci aqui, mas o meu lugar não é aqui. O meu lugar é para fora disso, é para o sol, é para a vida, é para o florescimento, né? A carta da coragem aqui, me falando dessa semente que, mesmo na escuridão, né? Porque tem essa referência de uma semente que estava dentro de um muro de pedra. Mesmo na escuridão, ela é guiada, né, pela vontade dela de crescer, e ela vai se esticando, se elevando também um pouco mais, né, para fora desse muro de contenção, de rigidez, tá? E aí ela consegue realmente entender quem ela é. Tipo, eu sou uma flor. Então é para isso aqui que eu nasci, sabe? Eu tô percebendo aqui realmente uma quebra de algum padrão familiar nesse sentido, sabe? Tipo, não é porque a sua família, né, ou como eu disse, essa figura feminina sofreu e teve uma vida tão sofrida que essa realidade é para você, ou você deva essa realidade para essa pessoa, né? E aqui a carta dos signos, para te dar uma clareza final, saiu a carta de Virgem, né? Virgem é um signo que costuma ser conhecido por, às vezes, ser rígido, assim, em relação aos relacionamentos, sabe? Tipo, uma pessoa que pensa muito em si e que sabe que o jeito que ele desenvolveu ou ela desenvolveu é um jeito apropriado para a realidade dela. Então, o virginiano, a virginiana não tem muitas papas na língua para falar bem assim, tá, você pensa assim, mas eu penso assim. E eu vou continuar pensando assim, porque para mim faz sentido, né? Então, um pouco mais desse centramento, né, em quem você é, e também essa autodefesa, sabe? Se defender as suas ideias, acreditar nas suas ideias, valorizar as suas ideias. E eu acredito que esse seja o seu direcionamento final. Vou terminar aqui a sua leitura, eu espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber, assim que eu postar o vídeo, você já recebe o vídeo, né? Não tem perigo de você perder alguma atualização. E eu quero também te falar que se você quiser uma leitura especial para sua energia, você entra em contato comigo e a gente vai conversar, tá bom? Tchau!